42 meses ou 1260 dias é o assunto que irei abordar aqui nesta minha apresentação, mas quero falar especificamente da manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, é o que eu quero mais abordar, e para tal quero usar o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português por João Ferreira de Almeida na versão revisada. 1260 dias, revelado o homem do pecado, o filho da perdição, será que é isso aí? Vamos tentar aqui, vamos aqui lendo, vendo a nossa apresentação aqui. Que é o reino, ou seja, o governo deste homem, né? Será de 7 anos, não é? 7 anos no nosso calendário, nós podemos até somar quantos anos, ou seja, quantos dias, né? Vamos dar, melhor dizendo, porque aí nós descobre. Se um ano, né, é 365, é só nós multiplicar por 7, concorda? Que é 7 anos, então um ano é 365. Então, vezes 7, então tem um número aí de 2.555 dias, né? Então seria uma coisa dessa natureza. Dividido por 2, então não é difícil de nós descobrir quanto que é os dias de 3 anos e meio. Os dias de 3 anos e meio seria 1271 dias, ou 272, depende se for bissexto, 72, se for normal, 271,5, né? Ou seja, um dia e meio, ou meio dia. Mas vamos lá. Então o governo de Cristo será de 7 anos, 3 anos e meio de pura paz, né? E 3 anos e meio de pura tribulação, que é chamado de grande tribulação. Porém, todo o reino do anticristo é chamado de grande tribulação, né? Todo o reino do anticristo, todo o governo dele é chamado de grande tribulação. Então isso aí é normal, todos nós falamos que grande tribulação, por quê? Porque para quem conhece o governo dele é grande tribulação, para quem não conhece acha que é pura paz, não é verdade? Então vamos aqui ver algumas coisas que nós podemos mostrar aqui agora. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 a 14, você pode pegar sua Bíblia aí na sua casa. Assim, ó, mas meus irmãos, ou irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que eu vos escreva. Nós vamos trabalhar essa palavra aqui, tempos, daqui a pouco. Eu quero que você fique bem dos olhos abertos, tá bom? Para que nós possamos chegar a uma conclusão a respeito do que a Bíblia diz sobre essas coisas. Porque vós bem sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Ou seja, ninguém pode falar a hora que Jesus vai vir. Ninguém sabe o momento, né? Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, né? Então, o apóstolo Paulo dizendo que o dia do Senhor vai vir, não é verdade? Então, quando nós lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, e verso 8, nós vamos achar algumas coisas interessantes. Olha, ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movai facilmente o vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, Jesus não vai vir, não sucederá isto, sem que venha primeiro a apostasia. Apostasia é grande escalão de pessoas que pregavam uma coisa e já não prega mais, né? Então vai haver uma enorme avalanche de apostasia. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando o apóstolo Paulo diz que aí seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, nós sabemos que este homem vai ser revelado num certo momento, depois que ele toma posse do reino, ou seja, do seu governo, começa a governar, num certo momento ele vai ser revelado. Nós podemos afirmar que certamente de 0 até 3 anos e meio ele vai ser revelado. De 3 anos e meio, acredito eu que não passa, por causa da própria escritura, né? Que diz coisas para nós dessa natureza. Então o apóstolo Paulo fala assim, e será revelado, o versículo 8, ó, e então será revelado esse níquel a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda.
Aqui o apóstolo Paulo colocou duas coisas no mesmo versículo. Então será revelado esse níquel, vírgula, aqui, ó, observe, tem uma vírgula. A quem, quer dizer, no futuro depois, o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, pode observar na sua Bíblia que está escrito desse jeito aí, meu amigo. Então, precisamos nós observar esses pontos. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, nós vamos encontrar escrito o seguinte, ó. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração. Então ele vai quebrar no meio do pacto. Ele vai fazer o estabelecimento que é uma semana, é 7 anos. E no meio de 7 anos ele vai quebrar. Aqui, ó. E ele fará um pacto com muitos por uma semana. Uma semana no livro de Daniel, nesse esclarecimento desse trecho aqui, refere-se a 7 anos. Viu? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então saiba que vai fazer um pacto firme, né, com muitas pessoas na terra, muitas nações, por uma semana. Mas na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai quebrar esse pacto. Então precisamos nós estar atentos, né, a estas coisas, porque somente Deus que vai nos dar graça, porque o primeiro 3 anos e meio fez o pacto aqui, ó, 3 anos e meio de pura paz. Aqui no meio dos 3 anos e meio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é a grande tribulação aqui, ó, os 3 anos e meio, a igreja não vai passar. Aqui o Senhor Jesus rebata a sua igreja para as mansões celestiais. Desse período aqui, ó, não estou dizendo que vai ser somente aqui, ó, quando ele quebrar o pacto, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que daqui até aqui, neste período aqui, a igreja é arrebatada. Nós não sabemos o dia e nem hora. Portanto, devemos ficar apercebidos, porque a qualquer momento o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja para as mansões celestiais. 1260 dias, né? Revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O tempo profético, 1260 dias, o que significa? Diversas vezes na Bíblia, quando se trata de profecias para o tempo do fim, os profetas mencionam um tempo em que o povo de Deus seria perseguido, oprimido, com designação diferente. Os profetas referem-se a esse período como 1260 dias. Você pode pegar a sua Bíblia e ler no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, capítulo 12, versículo 6. Tempo e metade de tempo. Ou seja, Daniel 7, 25 e 12, 7, Apocalipse 12, 14, 42 meses, Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e capítulo 13, versículo 5. Devido à interligação das profecias de Daniel e de Apocalipse, afora algumas menções desprovidas de localização cronológica. Exemplo, Daniel capítulo 12, versículo 7. É bem claro que em todas ou praticamente todas as citações, este período representa a mesma época na história da humanidade. Tempos e tempo e metade de tempo. É preciso entender que esse período profético não se refere a um tempo indeterminado, como alguns pensam. Quando Daniel refere-se a tempo, ele certamente está tratando de um ano. Veja o que o próprio Daniel fala a respeito disto. Dá só uma olhadinha. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá a pressa com grande exército e abundantes provisões. Daniel capítulo 11, versículo 13. Revista atualizada. Ora, se Daniel menciona tempos, né, que é 2 tempos, metade de tempo, está claro que se refere a 3 anos e meio. Nota, estes escritos davam-se no calendário judaico, cujo ano tinha o quê? 360 dias. Assim um mês equivale o quê? 30 dias. 42 meses. Se, como vimos, um mês judaico tem 30 dias, 42 meses são, evidentemente, 1260 dias. Ou 36 meses, 3 anos inteiro.
mais 6 meses, meio ano, o que novamente resulta em 3 anos e meio. Confere. Você é inteligente, nos dias atuais, você pode ir lá no Google lá, e sabe, na época que Daniel profetizou, você vai observar lá que o ano judaico, ou os meses judaicos, era 30 dias. Vamos dar uma olhadinha lá. Os dias em profecia devem ser contados como ano, devido à própria equivalência bíblica. Vejamos o que nos diz alguns textos. Vamos dar uma olhadinha para nós ver o que diz alguns textos, né? Terminado o prazo, deite-se sobre o lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém como um braço desnudo, profetize contra ela. Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Pode pegar sua Bíblia e conferir aí. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Então, observa aí que também você vai observar essas contagens aí na sua própria Bíblia. Perceba que estamos usando a princípio de usar a Bíblia para explicá-la. Nada mais, simplesmente só a Bíblia. Se 1.260 dias corresponde profeticamente a 1.260 anos, temos então que achar na história o período da peregrinação, opressão correspondente a esses 1.260 anos. Como a profecia não falha, pois é inspirada pelo Deus Altíssimo, mediante o seu Espírito Santo, vamos agora ver que esse período começa em 538 d.C. e termina em 798 d.C., um tempo de perseguição, né, que acontece na face da Terra. Então, mas dentro de tudo isso aí, vamos aqui resumindo, empacotando as coisas, porque eu não estou muito preocupado em explicar outra coisa, a não ser a revelação do homem do pecado. Porque há uma cogitação do nosso meio que o Senhor Jesus, ele vai arrebatar a igreja e a igreja não vai conhecer, não vai ver o governo do anticristo. Isso não é verdade. Quando nós olhamos, né, detalhadamente as coisas, nós vamos ver que isto não é verdade. Deixa eu só voltar aqui um pouco aqui atrás e eu vou te mostrar isso aqui, que isto não é verdade, correto? Deixa só nós acertar aqui as coisas aqui. Vou te mostrar aqui, ó, que isso não é verdade. Veja bem. Veja, 7 anos de aqui, ó. 7 anos aqui. 3 anos e meio de pura paz. 3 anos e meio de grande tribulação. Então, Jesus, ele dá à igreja o livramento aqui, ó. Na grande tribulação e não na tribulação. Isso aqui é tribulação para todas as nações. Para todos os povos, língua, tribo, nações está debaixo do céu. Mas a grande tribulação, a igreja não vai passar por ela, que é esse período aqui, ó. Isso aí, isto é fato, entendeu? Depois você confere na sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, versículo 14, 2 Tessalonicenses, Daniel de novo, Jeremias, você vai ver que alguém pregoar que a igreja não vai ver o rei, não vai ver o anticristo, não vai conhecer a ele, isto está fora do que está registrado na Escritura Sagrada. A pergunta é a seguinte: de onde vem este símbolo Apocalipse? Né? A frase, um tempo, tempos, metade de um tempo, em Apocalipse 12, verso 14, que diz: e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, metade de um tempo, e fora da presença ou da vista da serpente. Isso aqui está falando da proteção que Deus dá aos filhos dele, né? Aqueles que aceitaram Jesus, então está protegido. Quando fala deserto, fala lugar de fome, fala lugar de prova, ou seja, a igreja, o pessoal que serve Jesus está protegido dos primeiros 3 anos e meio do governo anticristo, porém vai estar em dificuldade, porque aqueles que realmente reconhecem essa besta, esse falso profeta, esse homem da iniquidade, não vai aceitar a marca dele. Logo não vai poder comprar, não vai poder vender, então vai estar num deserto tremendo. Vai ser sustentado pelo próprio Deus, igualzinho Deus sustentou Elias. Lembra?
no passado, né? É tomado diretamente Daniel 7,25 diz: proferir a palavra contra o Altíssimo e consumirá o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, tá vendo? Então vai mudar as leis, vai forçar as pessoas a querer fazer as coisas. Os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo e tempos metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio a igreja vai ver o reino, esse homem da iniquidade reinando. Só não vai passar pela grande tribulação, onde é chamado a ira de Deus, né? E ouviu um homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando estiver acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-á todas essas coisas, né? Como geralmente se reconhece, mas poucos comentadores conectam Apocalipse 12 a sua raiz principal em Daniel 7, né? Poucos faz isso. Porém aqui jaz a chave secreta para descobrir os 3 anos e meio, tempos proféticos em relação com o chifre pequeno da 4ª besta de Daniel. Então, meu companheiro, eu quero dizer para você que meu nome é Carlos Roberto Gomes Ribeiro, né? Sou servo do Deus Altíssimo, comprado, lavado, remido e resgatado pelo sangue do Cordeiro. Então, se você quiser o meu contato, aqui está ele, ó, 31 971 453344, é da operadora Vivo. E meu e-mail aqui, ó, prcarlosr, observe que tem um R aqui, ó, gomes@gmail.com. O WhatsApp é esse aqui, ó, 31 9953 8844. Também a gente tem outros títulos, meu amigo, aí que você possa vasculhar, ou seja, dízimo no Testamento. Temos também masturbação, verdade bíblica. E quero dizer para você que Deus Todo-Poderoso continue te dando você a honra de aprender a bendita palavra do eterno Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em teu coração.